Olá, tudo bem? Como é que você está? Vitor Trindade aqui. Eu estou aqui para gravar um vídeo para falar sobre o preço da unção. E primeiro, antes de falar sobre o preço propriamente dito da unção, vamos falar sobre a unção. O que é unção de fato? As pessoas confundem o que é unção. Quero tentar ser breve aqui, que eu não gosto de muitos vídeos longos, tá bom? Estou segurando aqui porque o direcionamento para esse vídeo seria exatamente dessa forma, tá bom? Bem, então o que é a unção? Então, antes de falar aqui, desculpe o barulho aí, gente, tá? Então, antes de falar do preço da unção propriamente dito, eu quero falar um pouquinho da unção, tá? Desculpa o barulho aí, que minha mãe acabou de ligar a televisão e provavelmente você está escutando barulho aí, as pessoas falando. Pessoas aqui me ligando também, olha só. Então as pessoas estão confundindo a unção. O que é a unção de fato? A unção, eu não vou entrar aqui em conceitos teológicos, tá? Eu vou falar uma forma básica para você entender, principalmente no que diz o texto bíblico e a minha experiência, tá? A nossa experiência tem que ser baseada naquilo que as escrituras dizem, né? É por isso que eu vou falar. Vamos lá, o que é unção? As pessoas estão confundindo a unção. Em Isaías 61, fala que nos evangelhos, eu esqueci qual é o evangelho, o capítulo, onde Jesus ele lê no templo, né, o trecho de Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o que seria o Espírito do Senhor está sobre mim? Seria então a unção. A unção do Senhor está sobre mim. Então todas as vezes que nós vemos na Bíblia, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou o Espírito do Senhor veio sobre mim, na verdade é que a unção está sobre ele, ou veio sobre ele, ou alguém, né? Então isso é a unção. Mas a unção, como que é essa unção? Essa unção não é poder. As pessoas confundem a unção com poder. É através desta unção que podemos puxar, extrair o poder que vem dela, tá? Então, a unção não é poder, tá? O poder que nós sentimos é da unção. A unção, ela é como se fosse uma habilitação que Deus te dá. Deus te dá uma habilitação para você exercer algo. Por isso que Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas, para pregar, para curar, para libertar. Essa é a verdadeira função ou propósito da unção. Ou seja, a unção tem propósito. É para fazer algo, né, para o reino de Deus. Isso não está limitado somente a cargo eclesiástico. Todos podem ter unção. Todos podem ter um nível de unção. Todos podem ter essa unção. É só você ter fome e sede. Mas a unção, ela é de níveis. São de níveis de unção. Eu vou te explicar isso, tá? Que a unção é de níveis. São de níveis, né? E antes de eu falar do preço dessa unção, por que existem algumas pessoas, você já parou para observar? Tem pessoas que você percebe nitidamente que tem um nível maior de unção. Como assim? Você vê essa pessoa pregando ou ministrando um louvor,
E a glória de Deus cai na igreja, a presença é muito forte. A presença como é que se fala? É extrema, é violenta. E outra pessoa, quando outra pessoa vai cantar, não é tanto assim, às vezes não tem nada, não sente tanta presença de Deus, às vezes até sente, mas não na intensidade daquele outro, né, que vai pregar. Ou que até mesmo curar, vou dar exemplo de cura também. Tem pessoas que operam muito pouco em cura e eu tenho outras que operam muito mais, muito em cura. Por quê? Porque a unção ela é de níveis. Aí o religioso deve falar assim: ah, cara, como assim a unção é de níveis? A unção não é do Senhor, então não tem limites. Tem limite sim, tem muito limite. Porque tem dois pontos aqui que devemos levar em consideração. O limite da unção, o que faz a unção ser limitada, em primeiro lugar, é a nossa mente. E em segundo lugar, é o nosso relacionamento com ela. Então, o que é a unção de fato? A unção ela é o próprio Espírito Santo sobre mim, sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, não é? Está sobre. Então a unção do Espírito Santo ela é o Espírito Santo sobre nós. Então a unção é minha, mas não é para mim, entende? Essa unção ela é minha, mas não é para mim, é para ministrar na vida de alguém, tá? Eu costumo dizer que a unção ela vem através de um relacionamento, e eu digo muito mais ainda, através de uma intimidade profunda. Vou dar exemplo de um casal que tem um ato do sexo, né? Tem um ato lá do amor na intimidade. E essa pessoa vai lá e fica grávida. É como se essa pessoa estivesse grávida de Deus. Deus vai lá e coloca algo nessa pessoa. Coloca um filho, vamos falar assim, coloca um filho e essa pessoa agora está grávida de Deus. Isso é unção. Então esse filho ele vai crescendo dentro de nós, vai crescendo. E você tem que cuidar dele no começo, né? No começo você tem que cuidar da unção. Você cuida da unção, você tem um cuidado, não é? E depois que ela cresce, e depois que a unção está em um nível muito alto, não é mais você que cuida dela, é ela que cuida de você. É ela que cuida de você. Então, eu coloquei até nos estados assim, uma pessoa separada, quer dizer, uma pessoa que não é separada por Deus, é a pessoa que vai para qualquer lugar. Aí a pessoa, eu sou livre, eu vou para qualquer lugar, eu faço o que eu quero, eu vejo o que eu quero, né? As pessoas religiosas, cara, eu tenho fala pra você, me dá nervoso de pessoas religiosas. As pessoas religiosas acham que é só pecado que fere a Deus. É só não cometer pecado, tá tudo certo. Não. Você que carrega a unção de Deus, você anda devagar, você anda com cautela, você não pode andar de qualquer jeito. Eu digo isso literalmente. Você não pode dar um passo brusco às vezes. Você tem que entender a nuvem. Você tem que entender a nuvem. Lembra da nuvem de Israel? A nuvem está parada, você tem que estar parado. A nuvem está andando, você tem que andar. Então, quando você que tem a unção de Deus, você tem que entender ela. E entender o momento de andar, o momento de parar. Então você não vai para qualquer lugar. Então essa pessoa que não está não é separada por Deus, na verdade, ela que carrega a unção. Mas a pessoa que ela é separada por Deus, é a unção que passa a carregar ela. Porque é um nível tão alto de unção que a unção ela já está grande e ela vai te carregando agora. Você não faz mais o que você quer, tá? Eu acho que eu já falei muito aqui sobre a unção. Eu quero falar do preço da unção. O preço da unção é justamente isso. Você não vive mais para você.
E vou dizer uma coisa pra você. As pessoas devem falar assim, ó, a unção, ela atrai coisas boas. Sim, ela atrai coisas boas. Ela atrai anjos, não é? Ela atrai anjos, sim. Atrai a presença de Deus. Mas ela também atrai, meu querido, ela atrai espíritos malignos. Ela atrai espíritos malignos. Não sei se você acredita nisso, mas é o seguinte. Uma pessoa que tem a unção de Deus, ela brilha tanto, é um nível muito alto de luz, que os espíritos malignos, eles vêem de longe, eles estão muitos quilômetros de distância, mas eles veem uma luz muito grande que está chamando a atenção deles, está incomodando eles, tá? Então o que acontece? Isso atrai demônios. Eles vêm para tentar roubar a unção ou fazer você parar. Não só da unção, tem a ver também com o propósito que Deus te chamou, tá? Satanás, ele sabe do propósito que Deus te chamou. Então isso também é um dos motivos de ele vir, né, te atacar, né? Então, é o propósito e a unção. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo isso, mano. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. O preço da unção, você é atacado de uma forma muito violenta. É um nível muito alto, ou seja, quanto mais alto o nível de unção você tem, maior serão os ataques. As pessoas devem pensar, ué, não era para ser o contrário? Não é exatamente assim. Você não vence pelo nível de unção que você tem, ou nível de autoridade. Você vence pelo nível de conhecimento que você tem do reino de Deus. Quanto mais conhecimento, maior serão as suas vitórias sobre os inimigos. Por isso Jesus fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então é esse conhecimento que Jesus estava se referindo. O povo sofria pelos ataques dos demônios. O povo sofre pelos ataques do demônio. Então as pessoas não têm conhecimento de como atacar corretamente, o que fazer, atos proféticos, algumas atitudes, algumas ofertas, algumas orações, você não deve orar qualquer coisa. É muito complexo. E recebo vários ataques. E às vezes visível, eu vejo espíritos. E a maioria das vezes eu ouço, cara. Eu não vejo, eu ouço. Minha visão não é aberta. Eu não sou um profeta vidente. De vez em quando acontece raramente visão, mas o que acontece mais, eu escuto eles vindo no meu quarto chamando meu nome. Uma vez eu levei um susto, eu estava aqui deitado no quarto e eu escutei falando meu nome. E eu sabia que era o espírito maligno. Era audível, era tão real que eu até olhei para a porta do quarto ou para a janela para ver se tinha alguém, não tinha ninguém. Ou seja, eles avisaram, opa, tô aqui, tá? Aí você sente logo a presença deles, do calafrio. Diversas vezes eu recebi ataques. Não é só isso, tá? O preço da unção não é só os ataques, mas também é o fato de ser prisioneiro de Cristo. Você... Não estou dizendo que isso é ruim, é ótimo ser prisioneiro de Cristo. Mas você tem que pagar o preço, você tem que matar a sua carne. Sabe? Você tem que negar você mesmo. E negar a nós mesmos não é fácil. Não estou falando de pecado somente. Às vezes você tem a vontade de ir pra rua, vou ali. Eu vou ali na rua, ali, até lá, tô com vontade de sair. Mas aí a unção diz pra você, não saia hoje. Não saia. E também quando disse de ataque espiritual, não estou falando somente de ataque físico, ataque deles assim, físico, não. Estou falando que eles atacam as áreas da sua vida, vida financeira, saúde, emocional,
sentimental. Eles atacam a sua vida em todas as áreas. E você tem que ter sabedoria de Deus para fazer isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Você quer a unção de Deus? Você deseja isso mesmo? Obrigado, Senhor. Eu vou falar. O Senhor me lembrou de uma coisa aqui. Mas, calma aí, deixa eu completar o que eu ia falar. Você quer mesmo a unção de Deus? Você tem que pagar o preço. Você tem que estar preparado para isso. Então, o Espírito Santo, ele não dá a unção de Deus para qualquer pessoa. Mas como assim, né? Não é somente ter fome e sede? Sim, isso é o principal. O principal é ter fome e sede, mas isso não significa que você vai adquirir. Primeiro, ele trabalha aqui, ó, na sua mente, no seu caráter. Ele vai tratando antes de dar a unção, porque ele quer mexer na sua estrutura. Ele está te dando casca grossa. Primeiro ele te reveste de armaduras, para depois te dar a unção. Porque quando você tem a unção, você paga preço e sofre muitos ataques. E você vai estar casca grossa e preparado para isso. Tá? Isso que o Senhor me falou aqui. E eu, quando recebi a unção, eu recebi várias impartições, tá? Eu recebi muita unção de várias pessoas. Não só das pessoas, através de pessoas, mas sozinho. O Senhor mesmo me levava em espírito. E chegou a um ponto que a unção ficou permanente. Isso é um assunto para outro vídeo, tá? Não quero falar disso agora, mas eu quero falar para você que eu adquiri a unção. Eu vou dizer assim, eu acho que foi antes do tempo. Eu tinha muita fome e sede, né? Eu ainda tenho. E pelo fato disso, o Senhor tinha facilidade de me dar, por causa do tamanho da minha fome e sede era muito grande. Isso eu tinha facilidade de me dar. Só que eu adquiri a unção de Deus, não no tempo dele, porque eu sofri muito com isso. Então quando eu recebi a unção, eu não tinha muita estrutura. Eu comecei a passar problemas, principalmente na mente, no psicológico, emocional. Mano, muitos problemas, muitos. Falta de ter identidade. Às vezes eu acordava assim, ó. Às vezes eu acordava no dia, eu falava assim, ó, quem eu sou? Quem eu sou? Eu não sabia nem quem eu era. E eu ficava atordoado. Meu emocional, ele ia e voltava. Meu emocional, eu não tinha... como é que se fala? Eu não tinha um foco, sabe? Eu começava uma coisa, eu não terminava, sabe, eu não tinha um foco, sei lá, o meu emocional ficou abalado. Mas só agora que o Senhor tratou disso, o Senhor me ensinou isso tudo, tratou meu caráter, ajudou a melhorar meu psicológico. E ainda está mexendo, está me ajudando, né, a vencer as guerras dos ataques das trevas. Você quer mesmo a unção? Você quer mesmo a unção do Senhor? Existe um preço para isso, tá bom? Espero que você tenha entendido esse vídeo, tá? Espero que você tenha entendido. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Shalom.